Como melhorar o fluxo de caixa de uma fábrica? Se você chegou até aqui é porque você está com esse tipo de problema ou está em busca de conhecimento para resolver esse problema se ele aparecer aí na sua vida em algum momento. Eu garanto que até o final do vídeo você vai encontrar várias soluções para esse tipo de problema. É um vídeo mais longo com vários detalhes para você aplicar hoje mesmo na sua operação. E fluxo de caixa é um tema extremamente crítico para qualquer tipo de empresa. Para uma fábrica, ele pode ser ainda mais crítico, porque você não consegue comprar matéria-prima. Você não tem caixa para comprar matéria-prima, e você interrompe a produção, e aí isso vira um problema em cadeia, porque depois você não tem o produto acabado para fazer a venda para o cliente ou para entregar para o cliente. Então é um problema extremamente crítico. E de onde vem o problema de fluxo de caixa? Antes de falar de onde vem o problema, a gente precisa entender para onde vai o dinheiro de uma fábrica e como isso impacta o caixa. Em qual ponto isso impacta o caixa? Eu não vou detalhar todas as despesas de uma fábrica aqui, não é essa a ideia do vídeo, mas eu vou explicar qual o fluxo do dinheiro e onde pode haver algum problema. Você vai entender com detalhes e, além de entender onde pode haver algum problema, qual seria a solução para isso? Primeira parte é entender como é o fluxo de transformação de um produto acabado, de um material em produto acabado, para fazer a venda ali no final. E eu divido isso em 4 etapas, e estas 4 etapas têm impacto no caixa de uma empresa. Primeira delas é a compra do equipamento. Segunda, compra dos materiais, e aí em compra dos materiais entenda que tem a parte de estoque ali no meio, então quanto você mantém em estoque tem impacto direto no caixa. Terceira parte, transformação desse material em produto acabado. E aqui entra o estoque também, porque quanto mais estoque você tem, pior é para o caixa. E a quarta parte, a expedição do produto para o cliente. Eu não estou colocando aqui a venda do produto, porque é no momento da expedição que começa a contar o prazo de pagamento ali para o cliente. E aí na expedição tem vários problemas para você resolver. Então você tem essas 4 etapas, esses 4 pontos que têm algum impacto no caixa de uma fábrica. Eu vou explicar cada um deles com muito detalhe. São etapas que parecem simples, mas que o impacto é gigantesco no caixa se você não administrar isso da forma correta. Então, primeira parte, compra do equipamento. A compra do equipamento ela pode ter sido financiada, normalmente é financiada, então quanto mais o equipamento for utilizado, mais rápido você pode pagar o financiamento. Claro que o financiamento tem um prazo fixo, você tem uma parcela fixa, mas quanto mais você utilizar o equipamento, mais dinheiro você gera com ele, e aí, consequentemente, mais cedo você pode pagar o financiamento. Você pode tomar essa decisão também. Então, nesse ponto de compra do equipamento, a utilização da capacidade é um ponto extremamente crítico. Quanto mais você está utilizando o equipamento, melhor é para a sua operação. Isso também vale para o equipamento antigo. Então, vale para o equipamento novo e para o equipamento antigo. No caso do equipamento novo, você precisa pagar o financiamento. E no caso do equipamento antigo, quanto mais você utiliza ele, quanto mais você otimiza a ocupação do equipamento antigo, mais você posterga a necessidade de um novo investimento para crescimento. Então, utilização da capacidade é um ponto extremamente crítico. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Você precisa administrar a sua capacidade da melhor forma possível. Entenda isso. E aí, gestão de preço, gestão de estoques, tem várias coisas que influenciam diretamente na utilização da capacidade. Então, esse foi o primeiro ponto, compra do equipamento e o impacto que isso pode gerar. Segundo ponto, compra dos materiais. E aqui entram 2 pontos muito críticos, tá? O primeiro, prazo de pagamento, esse é o mais óbvio ali, prazo de pagamento dos materiais. E o segundo é o estoque. Então, se você tem um prazo de pagamento ali de 30 dias e um estoque de 60 dias, isso significa que você criou um buraco aí de 30 dias no seu caixa. Comprou um material hoje, você vai pagar ele daqui 30 dias. Só que você ainda tem mais 30 dias de estoque, porque você tem 60 dias aí no total. Isso é muito crítico. Fazer a gestão disso de uma forma mais eficiente vai ajudar demais no caixa, e eu vou falar mais sobre soluções para esse tipo de problema. Eu vou falar sobre soluções de cada um desses problemas. Eu estou entrando nos detalhes aqui para você entender como isso tem impacto no caixa. Tem coisas que são óbvias, mas as soluções eu garanto para você que elas não são óbvias. Terceiro ponto aqui,
Transformação em produto acabado, que é a terceira etapa. Aqui entra o problema da utilização da capacidade, que eu já falei lá na parte de compra do equipamento, mas aqui tem uma confusão com os estoques. Como que você equilibra isso? Porque se você otimiza demais a sua capacidade de produção, você vai ter muita sobra de estoque. Então, se você coloca muito volume ali na sua produção, isso vai bater lá no estoque e você vai ter problema com caixa. Então, pensa que você está otimizando ali a sua capacidade de produção, está melhorando ali a sua capacidade de pagar um financiamento ou postergando a necessidade de um investimento, só que isso tem impacto no estoque e o estoque tem impacto no caixa, um impacto muito expressivo. E nesse ponto, vamos imaginar um cenário equilibrado aqui que você conseguiu deixar só 30 dias de estoque do produto acabado. Perfeito? Só 30 dias de estoque. Vou falar mais sobre esse processo de transformação. Então, terceiro ponto aqui, transformação em produto acabado. Quarto ponto é a última etapa ali, que é a expedição para o cliente. E, de novo, eu coloquei expedição porque aqui fica implícito que para você fazer a expedição você tem que ter um pedido de venda, tem que ter a venda já realizada, mas o prazo de pagamento do cliente só começa a contar no momento que você faz a expedição do produto acabado. Então imagina que o seu cliente tem um prazo aí de 30 dias para pagar o produto, ok? E o seu cliente ele quer uma entrega rápida. Então o produto tem que estar disponível no estoque para ele já colocar o pedido e já receber o produto imediatamente. Então, 30 dias aí de prazo de pagamento. De tudo o que eu falei aqui, você tem o seguinte: no fluxo de pagamentos. Fornecedor que está sendo pago em 30 dias. Então, você começa aí negativo, você começa com crédito, na verdade, de 30 dias aí no seu caixa, só que você tem um estoque de materiais de 60 dias, tem um estoque de produto acabado de 30 dias, para você poder suportar aí a necessidade imediata do cliente, e aí você tem um cliente com prazo de 30 dias. Quando você faz toda essa conta, você tem um buraco de 90 dias no caixa. Então, do momento que você coloca o dinheiro para pagar o fornecedor até o momento que você vai receber do cliente, tem 90 dias. É muita coisa. Como você convive com tudo isso? Qual o custo financeiro disso? O custo financeiro é gigantesco. Então, não é simples lidar com isso. E a partir de agora, eu começo a entrar em soluções. Começo a fazer perguntas aqui e entrar em soluções para você entender como resolver o problema. Primeira pergunta que você precisa fazer é: você sabe exatamente quantos dias de estoque de matéria-prima você tem? E aí eu não estou falando total, material por material. Qual o impacto disso? Qual material você está mantendo em estoque? Por que você está mantendo o estoque daquele material? Primeira pergunta. Segunda, você sabe qual o prazo médio de pagamento dos fornecedores ponderado por volume de pagamento? Então, aquele fornecedor que você tem mais desembolso, ele tem um prazo de pagamento maior ou menor? Porque se você faz simplesmente o prazo de pagamento médio, ele engana. O prazo de pagamento ele precisa ser ponderado por volume de pagamento. Terceira pergunta, você sabe quantos dias de estoque do produto acabado você tem e por que você tem essa quantidade de dias de estoque? Tem alguma inteligência por trás aí na organização dos estoques, na otimização dos estoques? Isso faz muita diferença no fluxo de caixa. Quarta pergunta aqui e última. Você sabe qual o prazo de pagamento ponderado por volume, prazo de pagamento dos clientes, ponderado por volume aí de venda? E aí aqui é a mesma coisa em relação ao prazo de pagamento dos materiais. Você tem que ponderar por volume de venda, por volume financeiro. Então eu fiz 4 perguntas aqui e tendo estes números em mãos, aí você consegue ir atrás da solução. Então, você precisa estruturar a sua operação com estes números aí muito claros. E agora eu vou começar a entrar na solução do problema para você entender como resolver. Primeiro ponto, utilização da capacidade. E aí eu vou falar de 2 dos 4 pontos que eu falei, eu vou falar com muito detalhe aqui para você entender. Primeiro ponto, utilização da capacidade. Você tem algum equipamento financiado sendo subutilizado, que tem capacidade disponível? E aí não vale só para o equipamento financiado, vale para os outros equipamentos também. Você vai entender o que eu vou falar aqui com detalhes. Vou falar do financiado primeiro. Quais produtos são produzidos nesse equipamento? Primeira pergunta. Qual o preço e qual a margem desses produtos?
que estão sendo produzidos nesse equipamento. Você tem que administrar isso da forma correta. E aqui você pode ter algumas respostas. Eu vou trazer um exemplo de solução para você entender. Imagina que nos produtos produzidos nesse equipamento financiado, você tem uma margem aí líquida de 20%. Perfeito? Eu sei que é uma margem alta, mas eu estou colocando aqui um número para você entender isso, para entender o conceito, entender que decisão você consegue tomar quando você conecta os pontos. Então, você tem 20% de margem. Vamos imaginar que isso gera mais ou menos R$500 mil por mês de margem absoluta, ok? 20%, R$500 mil. E aí pensa que você está utilizando esses equipamentos aí, você está utilizando só 25% da capacidade desses equipamentos. Então, ele está subutilizado. Você consegue mais do que dobrar a sua capacidade de produção, ok? E aí você tem um custo de financiamento aí próximo de R$100 mil. Eu estou falando vários números aqui, mas é para você entender que você tem uma margem absoluta boa, uma margem percentual boa e tem um custo de financiamento, ok? E aí esse custo de financiamento, óbvio que ele tem impacto no caixa, ele tem impacto no fluxo de caixa. E aí imagina que você consegue reduzir aí em 5 pontos percentuais a sua margem, então vai cair ali de 20% para 15%, e com isso você dobra as vendas. Todo produto tem uma elasticidade. Se você reduzir o preço, você vai aumentar as vendas, você tem que saber fazer essa conta direito. Então imagina que nesse caso você dobra. Aí você teria 15% de margem, o seu percentual ali diminui, mas você dobra as vendas e você passa a ter R$750 mil de margem absoluta ao invés dos R$500 mil. E eu estou conectando aqui com um equipamento que ele está subutilizado. E você está pagando o financiamento desse equipamento. Então, entende como você vai conectando uma coisa na outra. O que acontece quando você faz isso? Aquele equipamento subutilizado que estava com 25% de utilização, ele passa para 50%. Ainda tem espaço. Mas você já consumiu parte da margem aqui. Então, ainda tem espaço. Você não aumentou em nada o seu investimento. Não aumentou em nada. Você já estava pagando o financiamento daquele equipamento. Você já tinha feito o investimento e aqui vale para um equipamento subutilizado, um equipamento antigo subutilizado. Claro que você não vai ter o custo do financiamento, mas você precisa entender como que você avalia o caixa num equipamento antigo também. No caso do equipamento novo, você tem o custo do financiamento e o benefício é muito maior, com certeza. O que acontece nesse caso, tá? O que acontece nesse caso? Você consegue analisar todos esses números e quando você coloca na ponta do lápis, quando você planilha isso, ao final de 6 meses, ou seja, ao final do 6º período, com essa conta que eu fiz aqui, você quase dobra o fluxo de caixa livre desse recorte aí da sua operação. Então, entende que fazendo conta, você consegue mudar completamente a sua situação de caixa. E aqui eu estou falando só de uma ação. Nesse caso tenho um equipamento financiado, tenho margem boa, esse equipamento financiado ele está ocioso, então eu tenho margem boa, é um produto com elasticidade, então eu reduzo o preço, reduzo a margem, a venda aumenta. Se a venda aumenta mais do que a minha queda ali de margem, eu consigo aumentar o fluxo de caixa, eu consigo aumentar a margem absoluta e isso vai ter impacto no fluxo de caixa ao longo do tempo, porque a sua despesa financeira ali do equipamento ela é fixa, ela não varia. E aí, ao final do 6º mês, você quase dobra o fluxo de caixa livre. Isso mesmo tendo custo com matéria-prima, mesmo tendo prazo de pagamento, mesmo tendo tudo aquilo que acontece aí no meio dessa avaliação. Então, esse foi o primeiro ponto. Compra de equipamento. Eu vou entrar em compra dos materiais aqui agora, que é um outro ponto super crítico. Na compra dos materiais, tem vários erros que acontecem aí nesse processo. Primeiro ponto é que você precisa conectar o seu planejamento de materiais do médio prazo com o curto prazo. Esse é o primeiro problema que acontece. Por quê? E aí você precisa encontrar uma forma de saber a sua necessidade de materiais para os próximos 12 ou 18 meses.
E aqui eu estou falando de compra de materiais. E talvez você pense, mas isso é impossível, eu não consigo saber. Mas eu garanto que é possível. Em todas as empresas que eu passei, ou em todas as empresas que eu ajudei, isso foi possível. Então, pode ser que você tenha alguma variação, e essa projeção aí de 12 meses ou 18 meses, ela pode variar, não precisa ser precisa, não precisa ser exata. Ela pode variar ali mais ou menos 20%, não tem problema nenhum. Não tem que ser exata. E aí, tendo isso em mãos, o que você faz, tá? Primeiro, você monta uma inteligência de consolidação dos dados, da forma que eu falei, e aí você gera essa necessidade de materiais, mesmo com alguma variação na projeção. E aí você escolhe só aqueles materiais que você tem um pouco mais de garantia de que não vai haver variação. Que tipo de material é esse? Material que tem participação em vários produtos, material que, via inteligência de consolidação, você conseguiu identificar isso, identificar que ele vai variar pouco, que a projeção dele varia pouco, que o histórico de consumo dele varia pouco. E aí o que você faz? Com esses números em mãos, e agora eu vou falar um ponto que poucas empresas conseguem fazer isso direito. Com estes números em mãos, você sabe que a variação é baixa, ok? Aí você vai conversar e vai negociar com o seu fornecedor. E aí você explica para ele que você tem um volume ali relativamente fixo para os próximos 18 meses. Ok? O seu fornecedor vai falar, opa, eu tenho garantia de compra para os próximos 18 meses. Isso para ele é excelente. Ele tem uma garantia. A partir do momento que existe uma garantia, você pode, inclusive, fechar ali um contrato de fornecimento. Com aquela variação ali que eu comentei, de mais ou menos 20%, não tem problema, coloca isso dentro do contrato, isso não tem problema nenhum. E em troca, você fala para ele, eu te dou essa garantia de 18 meses aqui, ou de 12 meses de compra. Em troca, você pega o prazo de pagamento ali que estava em 30 dias e joga para 60 dias. Isso é uma negociação. O que acontece? O fornecedor ele vai ter segurança da compra. Com certeza, ele estará aberto a negociar o prazo de pagamento a partir do momento que você dá segurança de compra. E em toda operação existe algum nível de estabilidade que você consegue dar esta segurança de compra. Entenda isso. Essa estabilidade também existe na sua operação. Você pode falar que não, mas ela existe. Se você puxar o histórico, eu garanto que eu encontro essa estabilidade na sua operação. Eu garanto. E aqui eu posso falar sobre transformação do produto acabado, que também tem um processo de gestão dos estoques ali, tem muita coisa para fazer, como você utiliza a capacidade de produção. Posso falar sobre expedição, que é a parte do pedido de venda. Nesses dois pontos tem oportunidades imensas também. Melhor utilização dos investimentos, negociação com o cliente para prazo de pagamento, otimização do estoque de produto acabado. Tem muita oportunidade ali dentro. Eu falei de 2 dos 4 tópicos, tá? Eu falei de 2. E eu ainda me impressiono com a quantidade de ineficiência que eu encontro dentro das empresas. Principalmente nessa parte aqui. Tem muita ineficiência. Má gestão ali do estoque de materiais, má gestão do estoque de produto acabado, má gestão dos dados ali na hora de tomar a decisão. E não é algo ultra complexo de fazer, não é complexo. E eu garanto que tem oportunidades imensas em todas as empresas, em todas. E como que você absorve esse tipo de oportunidade? Você só consegue absorver tendo um processo de planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de demanda muito redondo. Estoque está aí dentro, tá? Dependendo da decisão que você toma no planejamento de produção, ou no planejamento de materiais, ou no planejamento de demanda, isso tem impacto direto no estoque. Então você precisa ter isso redondo, funcionando muito bem. Funcionando muito bem. Eu já ajustei esse processo em muitas empresas e tem impacto muito positivo no fluxo de caixa. Fora outros indicadores, eu estou falando aqui sobre fluxo de caixa. E aqui para fechar o vídeo,
Você que é um profissional destas áreas, planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda, planejamento de estoques, você que é um profissional dessas áreas, acesse o site marcelalonso.com.br. Você vai ver detalhes de como funciona o método LBP, que é justamente para organizar tudo isso. No método eu explico nos mínimos detalhes como você otimiza todos esses indicadores, como você faz o planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, planejamento de estoques, como você faz tudo isso funcionar da forma correta. Então entra no site, cadastra seu e-mail lá, se não tiver detalhes do método LBP, cadastra seu e-mail para você receber detalhes. E você que é empresário ou executivo e precisa de ajuda para implementar soluções que melhorem o fluxo de caixa, você que precisa de ajuda, envia uma mensagem, entra em rede social, faz um comentário aqui no YouTube, manda mensagem no direct do Instagram também, eu tenho um Instagram lá, manda mensagem no direct ou coloca um comentário aqui no YouTube. Com certeza eu vou responder. E eu trabalho também num processo de consultoria e implementação com algumas empresas. Com algumas empresas. Talvez a sua empresa tenha problemas, talvez eu possa te ajudar, então manda mensagem. E é um processo de consultoria e implementação colocando a mão na massa. Não é simplesmente faça tal coisa. Não, eu coloco a mão na massa, eu e o time, a gente coloca a mão na massa para resolver o seu problema com o fluxo de caixa, melhorar os indicadores e para deixar isso perene aí na sua empresa, construir estrutura, construir controles para que você não volte a ter este tipo de problema. Então manda mensagem, teria o maior prazer em responder e talvez ajudar aí, porque eu ajudo algumas empresas nesse processo, ok? Este foi o vídeo sobre fluxo de caixa. Se você acompanhou até o final, ótimo, parabéns, você absorveu um conhecimento excelente aqui. E obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.